Boa noite. Aí está o bilhetinho do GEA, Grupo Espírita Irmãos Astecas, desta quinta-feira. Queira o melhor. Lembrando, peça o seu na turma do GEA e receba em box. Até a próxima quinta-feira, 23 de março. Aqui liga microfone. Então tá bom. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esta casa onde nós falamos das coisas de Deus e de Jesus. Eu quero, assim de início, externar a nossa imensa gratidão pelos mentores da casa permitirem que estejamos aqui reunidos nesta noite, em nome de Jesus, e nos apoiando, nos orientando, nos trazendo as informações necessárias para o nosso desenvolvimento. Eu considero esta uma noite extremamente especial. Já já eu falo para vocês por quê. E me permitam a emoção. Vamos lá. Os nossos recadinhos. O primeiro deles, e dos mais importantes, é a nossa campanha para o Evangelho no Lar. A gente sempre recomenda que se destaque um dia da semana, um determinado horário, sempre naquele horário, naquele dia, se reúna o pessoal da casa, coloca um copinho com água sobre a mesa, uma literatura espírita, faz uma oração de abertura, comenta um trecho da literatura, ou metodicamente, ou aleatoriamente, não importa, comenta aquele trechinho, e depois faz um comentário, não precisa discutir, é comentar só, uma oração, encerra, toma aguinha, no máximo, exageradamente, 20 minutos. É o suficiente para um influxo de energia tão grande dentro do lar que
vai atingir os vizinhos e aquele facho de energia vai se ligar com o universo. E quem tem a possibilidade de ver, né, de visualizar, percebe isso. Nós temos um desenhinho que alguém nos mandou com o que acontece quando o Evangelho no Lar se desenvolve. Um outro recadinho que a gente procura sempre divulgar é com relação à campanha da doação de sangue. Nós temos aqui em São Bernardo, a Colsan, na rua Pedro Jacobucci, 140, na Vila Euclides, um banco de sangue que recebe, e a necessidade de sangue é sempre muito, muito, muito grande. Então, quem puder, tiver condições de ir até lá e fazer a doação, é extremamente importante. Também quero divulgar os nossos cursos. De terça-feira, nós denominamos o Manual do Amor Fraterno. Nós estamos toda terça-feira online estudando o livro Os Mensageiros, de André Luiz. Nesta terça-feira é o que estaremos vendo. Já estamos lá no capítulo 34, 35, 36, por aí. E, na semana seguinte, nós voltamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 16. De domingo, a cada 15 dias, no próximo domingo, não haverá, ou haverá sim, né? O encontro da mocidade. E nesse encontro da mocidade, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Das 10 ao meio-dia, presencial esse. Quem puder, quem quiser, quem estiver disposto a acordar cedo no domingo, né? Deixar o macarrão da mama para mais tarde, aí é só dar uma chegadinha. Mais um recadinho. Nós temos o cestinho para a gente colocar os pedidinhos, quando queremos uma gratidão, quando queremos atingir, que o plano espiritual atinja alguém, leve a alguém um consolo, um amparo espiritual, uma gratidão, a gente manda lá no cestinho e alguém vai colocar ali. Toda semana o cestinho está sempre carregadinho com os pedidos. Ao final, nós fazemos aqui no nosso trabalho uma vibração pelos pedidos que aí estão. Quem traz a aguinha aqui para o GEA, você que está aí nos vendo pelo Facebook, pelo YouTube, pode colocar uma garrafinha com água perto de você, que a vibração fluídica que é feita, essa vibração vai chegar até a sua aguinha e depois você vai tomando durante a semana. Durante a semana, a água ela tem duas finalidades, basicamente. Primeiro, é um alimento da alma, alimento do espírito para todos nós. E para aqueles que passam pelo tratamento, ela é o medicamento. Então, são as duas funções que esse veículo maravilhoso, criado por Deus, nos oferece. E estamos comemorando ainda, né, esse mês, o Dia Internacional da Mulher, e hoje nós vamos ter uma palestra fantástica, depois eu conto. Não vou dar spoiler, não. Bora estudar? Vamos estudar? Do nosso livrinho, O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16, não pode servir a Deus e a Mamon. Eu já dei a definição aqui, que o Mamon é a riqueza, né? A grana, o dinheirinho. Nós estamos no Emprego da Fortuna, parte 2, que diz assim, qual é? Pois o melhor emprego da fortuna. Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução da questão. Aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor, que
que procura o infeliz, que o reergue, sem humilhá-lo. Lindo, né? O Evangelho é fantástico. Eu acho que nem se eu quisesse, teria capacidade de expor, de explicar um texto como esse. Ele é autoexplicativo, ele se diz todo envolto em amor, todo envolto naquilo que tem de melhor dentro de cada um de nós. Basta que a gente entenda e procure seguir. Do nosso livrinho Abrindo Portas Interiores, do dia 16, e fez-se a luz. Nossa! Eu achava que era a minha vista aqui, mas não era falta de luz. Do Abrindo Portas Interiores diz assim: que não exista espírito de competição em você. Quando você perceber que cada ser humano tem seu papel específico para atuar no conjunto, todo o espírito de competição irá desaparecer e você será capaz de relaxar e ser você mesmo. Como a vida se torna mais simples quando você não precisa mais pretender ser o que não é. Você tem a sua tarefa específica no todo, portanto, cumpra da melhor maneira possível. Eu lhes digo para amar. Amarem-se uns aos outros. Você está realmente dando o seu amor ou está somente sendo tolerante? Inventando desculpas e dizendo que há certas almas com as quais você não pode mesmo se misturar porque são polos opostos. Vocês são todos meus bem-amados. E quanto mais cedo vocês se convencerem disso, melhor, porque vocês são todos um para mim, e meu amor flui para todos igualmente. Quando vocês conseguirem aceitar esta unidade comigo, vocês conseguirão aceitar a unidade uns com os outros. Esse é um libelo para a paz. Esse é um libelo que nos leva ao amor universal, para que tenhamos esse amor por todos e trabalharmos todos juntos. Quando fala em competição, é aquela competição que não é sadia, que a gente faz as disputas todas por um espaço, por um poder, por alguma coisa, principalmente material. E nos conclama, nesse caso, a sermos mais dentro de um todo, dentro da humanidade, para que a humanidade possa prevalecer e seguir avante. Muito interessante esse texto também. Então, a Fatiminha hoje não está, então vocês têm uma dose dupla de tio Zico, tá bom? Vamos continuar. Quero pedir a todos, por favor, que fechem os olhos. Pessoal que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, também que fechem os olhos, procurem se concentrar. Procurem esquecer por um minutinho aquelas questões do dia a dia. Vamos dedicar alguns instantes a nós mesmos. Vamos procurar elevar o nosso pensamento a Jesus, da forma como nós o conhecemos, da forma como nós entendemos o seu amor, pelo seu olhar bondoso, pelos braços entreabertos, como querendo nos abraçar, trazendo para dentro do nosso coração a chama crística que brilha intensamente nesse instante. Vamos nos dedicar agora a nós mesmos. Isso não é egoísmo, esse é um instante de ligação com o divino, que nós podemos usufruir e obter as bênçãos que tanto necessitamos. Fazendo esse contato, tomamos uma respiração bem profunda. Através da respiração, nós trocamos as energias, colocamos as energias já cansadas, gastas,
fora do nosso organismo. E esse espaço será ocupado pelas novas energias que o plano espiritual, nesse instante, está providenciando para cada um de nós. Vamos então receber dos mentores desta casa, dos mensageiros de Jesus aqui encaminhados, o passe magnético. Podemos colocar as nossas mãos, impostar as nossas mãos, para através delas receber todas as bênçãos que precisamos. As mãos são um instrumento de Deus, por onde Ele faz a transmissão das suas energias. Ele mesmo nos orientou nesse sentido. Vamos aproveitar e cada um receba de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu trabalho, com as suas conquistas, e que cada um tenha a paz, o amor que envolve a todos nós. Vamos dizer a oração que Jesus nos ensinou, para selar a nossa gratidão para com Deus. Pão nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado. Quando eu disse que hoje a nossa palestra é especial, tenho absoluta certeza disso. Como falamos, no dia 8 tivemos aí o Dia Internacional da Mulher, estabelecido mediaticamente, mas temos, sim, este mês como o mês da mulher. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. E hoje nós vamos trazer a nossa querida amiga, muito querida, a Beth, que vai nos falar exatamente das mulheres no Evangelho. Uma palestra espetacular. Eu não assisti ainda. Agora você me comprometeu, viu? Eu jogo um macaquinho nas suas costas. Não, a expectativa está lá na estratosfera. Bom, boa noite, amigos queridos. É uma alegria imensa estar aqui, nesse ambiente tão gostoso, cheio de aconchego, de luz, né, de paz. E como o Zico falou, né, vamos falar das mulheres do Evangelho, e nós selecionamos 3 personalidades ilustres que são citadas no Novo Testamento, o quanto elas foram guerreiras, heroínas, superaram grandes obstáculos, deixando muitas lições para nós. A gente, quando lê um pouquinho, né, da biografia delas, aqui vai ser uma coisa muito curtinha por conta do tempo, mas vale a pena a gente procurar depois na literatura algo mais sobre essas 3 mulheres. A gente se sente assim abençoado, porque as dificuldades pelas quais elas passaram foram grandiosas, certo, né? São espíritos muito mais evoluídos que nós, né? Mas aí a gente pensa, puxa vida, né? Minha vida é muito boa, né? Diante de tudo que elas passaram. Bom, então a gente vai se basear no livro Boa Nova, um livro fantástico do espírito Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier.
3 capítulos que falam de Joana de Cusa, de Maria Madalena e de Maria de Nazaré. O evangelista Lucas conta que Jesus curou 3 mulheres. Aí não fala se eram problemas físicos ou de obsessão. No caso de Maria Madalena, a gente sabe, né? 7 demônios foram expulsos. 7 é um número genérico, assim, significa plenitude. E demônios são espíritos ainda atrasados. E essas 3 mulheres que Jesus curou foram Maria Madalena, Joana de Cusa e Susana. Joana de Cusa, ela era mulher de um alto funcionário do rei Herodes, um posto administrativo, o Cusa, né? Então, ela era uma mulher rica, muito, muito rica. Ela estava num alto nível social, ela tinha muitas servas que lhe serviam. Só que ela ficava incomodada, porque eles eram judeus. E, naquela época de Jesus, a Roma estava dominando aquela região. E a gente sabe pela história, né, que Herodes, né, era assim, né, fazia tudo para agradar os romanos, né, por medo de perder o seu posto. E Cusa, administrador de Herodes. Então, o que fazia Cusa? Às vezes ele ia orar no templo de Jerusalém, porque eles eram judeus. Às vezes ele orava para os deuses romanos, para obter prestígio, influência, né, junto aos dominadores daquela região. E a Joana ficava incomodada com isso. Havia até conflitos no seu lar por conta dessa situação. E um dia ela, né, foi curada por Jesus e foi até a casa de Simão Pedro e desabafou com o mestre, dizendo-lhe: sabe, o meu esposo é descrente, o meu esposo é materialista, né? Então contou, né, todas as suas mágoas. Aí Jesus lhe diz: realmente, ele é leviano, mas ame-o assim mesmo. Não é à toa que vocês estão juntos. E aí Jesus fala aquela célebre frase: os sãos não necessitam de médico. Por quê? Cusa, ele explica para Joana de Cusa. Quem conta é Humberto de Campos, né, no livro Boa Nova. Cusa era um doente da alma. Por isso, ela não deveria, diz Jesus para Joana, impor as ideias cristãs. E olha que bonito que Jesus fala para ela: Deus não trava contendas, luta em silêncio. E aí, a partir de então, ela deixou de impor as ideias cristãs, ela deixou de se incomodar que ele fosse adorar os deuses romanos e procurou a harmonia no seu lar. Eles tiveram 2 filhos, o tempo foi passando, e o marido começou a sofrer perseguições políticas, se encheu de dívidas, ficou doente e morreu. Aí a Joana ficou viúva, sem sustento. Ela que tinha muitas servas a seus pés, ela foi como serva procurar emprego na casa de uma judia, né, que tivesse posses, de uma romana, porque, na verdade, havia muitas patrícias romanas morando lá na Judéia, né, em Jerusalém. E ela teve 2 filhos antes do marido morrer, né? Aí o tempo passou, essa patroa mudou-se para Roma e levou a sua serva junto. E, nessa ocasião, a Joana também levou os seus filhos. E a gente sabe pela história que Nero, imperador romano daquela época, ele queria, né, reformar a cidade de Roma, ateou fogo à cidade, a população ficou revoltada, ele culpou os cristãos. Ele mandou 300.000 cristãos para a fogueira, né, atados em postes. E, numa dessas vezes, foi no dia 27 de agosto de 68. Aí também Joana e o filho dela foram levados para serem mortos, queimados vivos, né, no poste.
E aí o Humberto de Campos fala que, nesse momento, o verdugo, o carrasco, diz, né, antes de atear o fogo, diz para Joana: abjura da tua fé, né, assim, diz que você não acredita, né, nesse Deus único, em Jesus. E ela, não, 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 né? E ainda ele, sarcástico, diz: o teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela lhe responde: não só a morrer, mas também a vos amar. Aí no filho pedia para ela jurar que ele estava sendo chicoteado, e ela diz: cala-te, meu filho, Jesus era inocente e foi morto, né? Sejamos fiéis a Deus. E aí eles morrem, né, queimados, e o Humberto conta que Jesus vem recebê-la, né, em seus braços, vem receber o seu espírito. E o que Joana nos ensina, né, com a sua história de vida? O equilíbrio doméstico, né, a paciência, a resignação, a não imposição, né, de ideias, de crenças, tudo tem seu momento, né? Senão o nosso lar vira um inferno. E aí, né, a gente lê na literatura que a Joana de Cusa teve muitas encarnações. Ela foi Clara de Assis, junto com Francisco de Assis na Itália. Ela foi Juana Inês de la Cruz, lá no México, grande poetisa, está até cunhado na cédula, né, a imagem dela. Aqui no Brasil ela foi Sor Angélica, também foi heroína da independência do Brasil, Joana Angélica. E aí, quando a Joana Angélica desencarnou, no século XIX, lá no plano espiritual, ela mudou o nome para Joana de Ângeles, e ela até colaborou nas obras da codificação. Tem até 2 mensagens do Evangelho que foram escritas por ela, assim, sob o pseudônimo de Um Espírito Amigo. Bom, é assim, só uma passadinha, né, da vida dela. Mas que superação, né? Ela superou os conflitos do seu lar, aprendeu muito, cumpriu a sua tarefa junto ao marido, porque não era por acaso que eles estavam juntos. E aquela extrema coragem de morrer pela sua fé. Vamos para a próxima, né? Que o tempo urge. Maria Magdala. Então, ela morava numa vila luxuosíssima, né? Era uma prostituta assim de luxo. Então, as pessoas que a visitavam eram, sabe, os altos oficiais romanos, né? Os patrícios romanos, né? Aquelas pessoas cheias de posse. Ela era muito bela, ela era rica, mas conta Humberto de Campos, ela tinha sede de amor. Ela vivia, né, a sua alma estava vazia. Um dia, não muito longe da sua vila, tão luxuosa, ela ouve Jesus pregando. E ela fica encantada com tudo que Jesus fala, com a sua amorosidade. Ela diz, Humberto de Campos, que foi ela que foi naquele banquete, na casa de Naim, onde Jesus estava, e ela banhou os pés, ungiu os pés de Jesus com óleo perfumado. O Humberto de Campos indica aquela passagem da Bíblia como sendo a Maria Madalena. E aí ela pensava, né? Ela estava tão assim amargurada com o seu estilo de vida, ela queria conversar com Jesus. E, muito receosa, ela foi para a casa de Simão Pedro para falar com o mestre. Porque, para os judeus, ela era considerada uma mulher perdida, né? Pelas leis judaicas daquela época, ela deveria até ser lapidada em praça pública, mas ela tinha toda a proteção dos romanos, né? Ela era riquíssima. E, quando ela chega na casa de Simão Pedro, né, com medo, como será que, né, Jesus vai me receber? Jesus já a esperava, porque ele olhou para ela com o seu olhar manso, né, cheio de amor, e aí ela desaba, né? Ela desabafa, ela fala para Jesus: olha, eu estou condenada,
mas desde o dia em que eu ouvi, né, o seu evangelho, eu quero ser a sua ovelha. Mas será que Deus me aceitaria? E aí Jesus lhe responde: Maria, levanta os olhos para o céu, porque você ouviu a boa nova do reino. Ninguém está condenado ao pecado eterno, né? O amor cobre a multidão de pecados, né? Outra frase célebre, quando Jesus fala para Maria de Madalena. Ninguém havia falado assim com ela, porque ela diz: os levianos me desviavam para o mau caminho. Aqueles que eram só aparentemente virtuosos me desprezavam sem piedade. E aí Jesus continua falando para Maria Madalena: olha, só o amor cheio de renúncia é que nos leva à felicidade. E aí Jesus fala da missão da mulher, da sagrada missão da maternidade, e Maria diz para ele: ai, desgraçada de mim, porque não poderei ser mãe. E aí conta Humberto de Campos, né, a resposta de Jesus: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aí Maria lhe diz: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios. Imagina quanto dinheiro ela tinha, né? Renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo. Acolherei como filhas as minhas irmãs em sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e os leprosos. E foi isso que ela fez, né? Pelo resto de sua vida. Minha garganta pior. Falhou. Deixar aqui. Eu já vim com problema. Bom. Bom, não é ar-condicionado, não. Não é. Não, pelo amor de Deus, tá calor. Tá calor. Eu andei para os lugares mofados e atacou minha garganta, longe daqui. Bom, aí, olha, ela está conversando na casa de Simão Pedro, com Jesus. Lembram? Quem chega? Simão Pedro. Sabe? Aí é Humberto que conta. Ele olha para ela com desprezo. Era o preconceito, né, daquela época. Gente, não é o ar-condicionado, não. Desculpa, viu? Imagina. Desculpa. Bom, aí Jesus entendeu, né, toda a situação, e ela fala assim para Jesus: Senhor, quando partires, como ficaremos? Porque, fora Jesus e João Evangelista, mesmo os apóstolos, eles não tinham a consideração pelas mulheres. E aí Jesus lhe diz: olha, estaremos reunidos em espírito. E ele fala assim: é necessário tomar a própria cruz, buscar a porta estreita da redenção, né? Superar os desafios da vida, ser fiel a Deus e ter confiança em si mesmo. E a gente, né, sabe que depois que Jesus morreu, quem foi que viu Jesus ressuscitado? Maria Madalena, né?
ela foi até correndo avisar os apóstolos, eles não acreditaram nela. E aí tem outra situação assim difícil para ela. Com o passar do tempo, quando os apóstolos foram se espalhando pelo mundo, 2 a 2, para divulgar a Boa Nova, ela falava: leve-me com você, leve-me com você. Ninguém quis levá-la. Ela ficou sozinha. E, né, com muita humildade, ela passou a resistir às tentações, porque Humberto de Campos fala que ela era muito linda. Então, as pessoas ainda a assediavam. Mas ela venceu tudo isso. E, mesmo nas horas mais difíceis, ela foi forte. Certo dia, uns leprosos chegaram lá em Jerusalém porque tinham ouvido falar de Jesus, eles queriam ser curados. E Maria de Magdala foi ao encontro deles, os reuniu debaixo das árvores lá da praia, do lago de Genezaré, e começou a falar-lhes do Evangelho. Mas as autoridades da região expulsaram os leprosos. Era o costume, era a lei da época. Lá para o Vale dos Leprosos, Maria Madalena foi com eles e cuidou deles por muito tempo, até que ela contraiu a lepra. E já no fim, né, da sua existência, muito doente, ela quis rever Maria de Nazaré e João, que estavam morando em Éfeso, e ela foi até lá, e lá ela desencarnou, e também Humberto fala que Jesus a recebe, né, de braços abertos, dizendo-lhe: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Ela superou os preconceitos, né? Ela foi humilde, ela superou a ignorância das leis daquela época, ela venceu os seus vícios, que tanto que tem autores que dizem por que Jesus apareceu para ela, porque ninguém fez uma mudança interior tão grande como ela. E agora a gente vai falar de Maria de Nazaré. Quando o anjo Gabriel, né, chega até ela para anunciar a vinda do Messias, o que ela responde? A gente lê lá no Evangelho: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha, que coragem, não é? Também naquela sociedade preconceituosa, que coragem, que fé e confiança em Deus. Ó, você vai ficar grávida, vai cuidar do Messias. Faça-se em mim a tua vontade, né? Sou tua serva. É muita coragem, muita dedicação. E tem outra situação difícil, quando Herodes fica sabendo, né, que viria o rei dos judeus, ele manda matar as criancinhas que têm menos de 2 anos de idade. Então, o José, ele tem um sonho para que eles fugissem para o Egito. Sabe quantos quilômetros do Egito, de Galiléia, né, eles moravam, né, eles estavam na Galiléia, até o Egito? 500 quilômetros. Não tinha estrada como hoje, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha, né, carro. Eles iam de burros, de carroças, atravessando vales, montanhas, desertos. Nossa, rios, porque às vezes era preciso passar pelos rios, que também nem ponte tinha. Olha, que coragem, que perseverança, que ousadia, né, da Sagrada Família. Maria, José e Jesus, com menos de 2 aninhos, numa viagem de 500 quilômetros, naquelas condições. E depois ainda voltaram, né, pelo mesmo caminho, né? Você já pode voltar, viu? Diz o anjo para José, porque o Herodes já morreu, não tem mais perigo de matar o menino Jesus. Agora, vocês já imaginaram, quando Jesus foi preso, né,
Quem que acompanhou todos esses últimos momentos de Jesus? Maria de Nazaré, Maria Madalena, Joana de Cusa, tinha outras mulheres e João Evangelista. Elas seguiram todo momento, né, da condenação, da via crucis, da crucificação. Já imaginaram um coração de mãe vendo o filho inocentemente ser preso, ser torturado e ser morto de uma forma tão cruel? Imaginem, imaginem. E, no entanto, depois que Jesus morreu, né, ela continuou ajudando as pessoas, continuando sendo mais útil que fosse possível, tanto que ela recebeu o apelido de Maria Santíssima. E aí eles vão morar em Éfeso, né, Maria de Nazaré e João, e já na velhice surge um peregrino, de início ela não o reconhece, porque os peregrinos vinham pedir-lhe ajuda, e ela estranha que, em vez de ele pedir ajuda, ele vem consolá-la, e aí ela reconhece que é Jesus. Ela quer se ajoelhar, beijar Jesus. Não, Jesus não deixa. Jesus, né, pega nas mãos dela e fala assim: eu vim te convidar para ser a rainha dos anjos. Então, aí, outro, né, exemplo tão fantástico de fé, de confiança em Deus, né, de cumprimento da sua missão, de equilíbrio diante de tanta dor, de ver o filho morrer nessa situação. Então, essas 3 mulheres são exemplos de superação imensa para as nossas vidas. Então, por isso, né, em março, costuma-se, né, fazer uma homenagem às mulheres do Evangelho, e nada mais justo, né? Então, amigos queridos, agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Elizabeth Simon. Muito obrigada por nos falar sobre o amor. Gratidão. Queridos irmãos, hoje conhecemos um pouco mais sobre Joana de Cusa, sobre Maria de Magdala, sobre Maria de Nazaré. Mulheres de muita fé e virtude que nos mostram e nos mostraram o amor a Jesus e as leis divinas. Aqui no GEA nós tivemos um card comemorando o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março de sempre. Pedro, você tem um texto aí do card? Senão eu vou ler. Tem? Não tem. Ok. O que nós escrevemos no card sobre o Dia da Mulher não é um texto psicografado. A nossa redatora é psicografada, Cris? Ser que possui o dom de gerar a vida, sua natureza é protetora, caridosa e amorosa. Ser de luz que transparece a sua essência em seus atos. Esse ser, Deus chamou de mulher.
Feliz Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8. Então, por isso, Cris, por isso que eu falei que não foi mensagem trazida por algum mentor, sim, texto da nossa redatora. Muito obrigada. Vamos, então, à fluidificação da água e as vibrações para os pedidos que colocamos aqui no nosso cestinho. E aos pedidos. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, trazendo à nossa mente a figura de Jesus, assim como nós o conhecemos, pedindo que o amor que cultivamos dentro dos nossos corações possa fortalecer aqueles que estão frágeis, curar aqueles que estão adoecidos e orientar aqueles que estão sem o norte, guiar todos aqueles que clamam pela misericórdia, pois com fé e a coragem e compreensão, esperamos que todos sejam atendidos nesses pedidos e nos momentos que sabemos que nos trazem grandes lições. E a fluidificação da água aos benfeitores espirituais da casa, aos nossos anjos da guarda e às equipes que aqui estão, pedimos que nos conduzam por mais uma semana, fluidificando a água que trouxemos, depositando os medicamentos necessários, os fluidos curadores, e assim levaremos de volta para os nossos lares. E no copinho de água que está à nossa disposição, também estamos recebendo o auxílio da espiritualidade amiga sempre presente. E, portanto, que recebemos com muita gratidão, nos dirigimos ao nosso Pai, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Oração da criança. Querido Deus, gosto muito de você. Gosto do papai, da mamãe, dos meus parentes e de todos os meus amigos. Deus, obrigado pelos brinquedos, pela escola, pelas flores, pelos animais, por todas as coisas boas e bonitas que você fez. Quero que todas as crianças conheçam e gostem de você. Obrigado, Deus. Você é o meu amigão. Que possamos sair daqui, desta reunião, nesta nossa casa, e que vocês que acompanham de onde estiverem, sairemos daqui melhores do que quando chegamos, pois aqui conseguimos falar um bocadinho sobre as coisas de Deus e de Jesus. Que dentro dos nossos corações tenhamos conseguido plantar o amor, a misericórdia, a empatia, a amorosidade e a caridade. Aquele espaço que tínhamos nos nossos interiores que estavam vazios, que tenhamos conseguido preenchê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. E
que o que temos em excesso dentro de nós, que consigamos dividir, compartilhar com os nossos entes queridos. Plenar e planar, preencher os vazios, aparar as arestas. Vamos nos cuidar, vamos nos preparar para as missões que virão todos os dias em nossas vidas. Vamos sempre falar de amor. É a nossa escolha. Muito obrigada. Vamos então recolhendo as energias que ainda temos aqui, levando para as nossas casas, dividindo com os nossos próximos, com os compromissos que nós assumimos. E assim estaremos de volta na próxima semana, dia 23 de março, se Deus quiser, e Ele vai nos ajudar. Boa noite a todos. Pessoal, vocês desculpem, posso fazer uma introdução aqui não autorizada, nem ensaiada? A gente vai aproveitar esse tema Dia da Mulher, feminino que a gente tem falado tanto também pra gente. Enquanto a gente está aqui para sair, para a gente ir com aquela energia elevada, bacana, eu gostaria de colocar uma canção para vocês. Se vocês quiserem, e para quem quiser, com vontade para ouvir a canção, ou ver ali na tela, refletir sobre a letra, é muito bonita, muito emocionante mesmo. Fala sobre a Virgem Maria, vai totalmente ao encontro do que a Beth nos trouxe hoje. Então, vamos aproveitar esse momento, aí depois a gente faz o sorteio, pode ser? Bem tudo, gente. Depois o pessoal... Depois a gente vê. Mas eu prometo que vale a pena. Prometo, porque são 3 minutinhos da nossa vida que de verdade vão fazer muito bem pra gente, com certeza. Um segundinho, estou só aumentando as coisinhas todas aqui para vocês. Imaginem o que esse cara fez. Maria, cheia de raça, não teve... Pensem na Virgem Maria. Imaginem o que esse cara fez. Maria, cheia de raça, não teve de graça o que recebeu. Quando alguém é um rio que gera um oceano, não há nenhum tirano que arranque o que é seu. Um ventre, quando se transforma em um santuário, é revolucionário, a meu modo de ver. Ninguém vai do parto ao santo sudário sem saber porquê. Tem que ter a luz da humildade, cumplicidade, amor e revelia. Ninguém se torna mãe da cristandade sem a santa ousadia. Olhos que velaram pelo sono de Adonai, clareai o mundo, mãe, iluminai. Cada vez que um de nós se vê tentado pela insana covardia, divina mãe, estrela luminosa que perpetuou Belém, guerreira mãe, nos dias de trevas, nas ruas de Jerusalém. Olhai por nós, nas horas de tristeza, nos momentos de aflição, e derramai a poderosa força de vontade em nosso coração. Divina Mãe, estrela luminosa que perpetuou Belém, guerreira Mãe, nos dias de trevas, nas ruas de Jerusalém. Olhai por nós, nas horas de tristeza, nos momentos de aflição, e derramai
essa força de vontade em nosso coração. Yeah, yeah,